Vamos ao nosso tema de hoje, a cultura da mansidão. E eu tenho um subtítulo que direciona um pouquinho o ensino, que é servir em vez de buscar status. Eu vou explicar isso para vocês. Antes eu quero ler um texto de Atos, capítulo 14, do versículo 8 em diante. Eu estou lendo pela Nova Almeida Atualizada. E eu peço que você entre na história comigo, vá imaginando a cena. Barnabé e Paulo estavam saindo de cidade em cidade, pregando o evangelho. Eles chegam numa cidade chamada Listra. Listra ficava numa região chamada Licaônia. É onde hoje é uma região da Turquia. Paulo e Barnabé chegando naquele lugar, tem uma experiência muito marcante que eu queria ler aqui no texto com vocês. Versículo 8 em diante, me acompanhem. Em Listra costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, e que nunca tinha conseguido andar. Este homem ouviu Paulo falar. Quando Paulo fixou nele os olhos e viu que ele tinha fé para ser curado, disse a ele em alta voz: levante-se direito sobre os seus pés. O homem saltou e começou a andar. Quando as multidões viram o que Paulo tinha feito, gritaram em língua licaônica: os deuses, em forma de homens, desceram até nós. A Barnabé chamavam de Júpiter, ou seja, Zeus. E a Paulo, Mercúrio, ou seja, Hermes. Explicando só essas duas palavras, os romanos, quando dominaram aquela região e a região da Grécia, eles pegaram todo o panteão, né, os deuses, né, a ideia dos deuses gregos, e renomearam, usando os mesmos deuses. Então, Júpiter para os romanos é o mesmo que Zeus para os gregos, ok? Inclusive, no original está Zeus e Hermes. Hermes era o porta-voz de Zeus, tá? Continuando. Paulo chamava Mercúrio ou Hermes porque este era o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, de Zeus, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo touros e grinaldas para junto dos portões da cidade, queria oferecer um sacrifício juntamente com a multidão. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando suas roupas, saltaram para o meio da multidão, gritando: senhores, por que estão fazendo isso? Ou seja, oferecendo sacrifícios para eles como se eles fossem deuses. Olha a frase: nós também somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos. E anunciamos o evangelho a vocês para que se convertam destas coisas vãs ao Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo fazendo o bem, dando a vocês chuvas do céu e estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram a multidão de lhes oferecer sacrifícios. Até aí. Paulo e Barnabé, trazendo aqui, pintando o texto aqui, desenhando a história, eles tinham realizado um milagre na cidade de Listra, e as pessoas, ao ver aquele milagre tão fantástico, queriam coroá-los como se fossem deuses. Começaram a achar que eles eram deuses. Paulo e Barnabé, então, pega aquela parte externa de sua roupa, não é que ficaram nus, mas uma parte externa, e rasga como um sinal de arrependimento, até de protesto, né? E eles se esforçam muito para mostrar uma coisa para aquele povo, falando: nós é gente, nós somos seres humanos, não somos deuses. E eu gostei desta ação tomada por Paulo e Barnabé, porque é daqui que eu quero tirar um pouquinho do nosso ensino. Ele está dizendo claro: olha, nós somos seres humanos como vocês. Já trazendo aqui para nós, já que eu estou falando sobre cultura da igreja, é importante eu alertar os irmãos de algumas culturas e modos de pensar que dentro daquilo que nós entendemos nessa nossa comunidade não estão de acordo com a palavra de Deus.
mas são muito comuns na internet, a tal ponto de que muitas vezes você vê todo mundo fazendo isso e aqui não. Por exemplo, eu vejo que hoje falta um pouco esse lado humano da igreja. Os pastores, líderes, bispos, apóstolos, apóstolas, pastoras, tudo mais, gente, está cheio de meninos e meninas superpoderosos. Parece que vivem num outro patamar de vida cristã e que a gente nunca alcança aquilo tudo. Existem algumas práticas hoje no meio da igreja de Jesus que elas são estranhas ao Evangelho. Estranha porque, veja bem, uma doutrina esquisita, uma cultura esquisita, costumes esquisitos, vai gerar o quê? Gente esquisita. E assim, você não se identifica com alguém que é esquisito para você. Você acha aquilo estranho demais e vai buscar distância. É por isso que eu estou querendo tratar isso aqui com a nossa comunidade, porque, irmãos, por favor, longe de nós de ser um povo esquisito. Na Bíblia Sagrada, em Atos 2,47, diz que a igreja caía na graça de todo o povo, era simpática a todo o povo. O povo da cidade achava a igreja assim, uma coisa linda de ver, simpatia. Então a igreja tem que expressar isso, e não uma coisa estranha. Agora, o ruim é que é o seguinte, existe também uma cultura do mundo, sobrepujando a cultura do reino de Deus na igreja. Eu explico isso. Tem algumas formas da Bíblia chamar mundo. O que Deus ama, que é gente. O mundo, gente, Deus ama. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Mas existe um mundo também que é o sistema organizado por detrás. E esse sistema organizado, ele é diabólico. Porque Deus diz assim, o mundo jaz no maligno. Tem uma ação maligna por trás dos sistemas desse mundo, porque eles oprimem as pessoas. Então, gente esquisita, querendo glória, reconhecimento, tudo mais, no mundo, isso é normal. É normal as pessoas serem adoradas e idolatradas, alguém se julgar superior ao outro, só porque ele é rico, ele chega num lugar e manda e faz o que quiser. No mundo isso é aceitável, porque o mundo é assim. Não segue os princípios do reino de Deus. Mas não podemos dar espaço para esse tipo de coisa dentro da igreja. Dentro da igreja nós somos todos iguais. Dentro da igreja não tem nada que me faça ser superior a você. Eu sou só um irmão encarregado de administrar, de pastorear, tudo mais. Mas isso é um encargo meu que se eu não fizer, Deus vai me cobrar. Eu sou apenas uma pessoa que tem dons diferentes de você, ou talvez até iguais aos seus, mas isso não me torna superior a você, e nem você com seus dons fica superior a mim. Nós somos iguais. Aqui não existe aquilo de que o grupo de música é um grupo especial que adora a Deus. Não, adoradores somos todos nós, é a igreja. Eles só são pessoas que têm uma voz que eu não tenho. Então, tem uma graça que eu não tenho. E eu recebo os meus irmãos por causa da graça que tem neles. Mas aqui todo mundo é igual. Existem algumas culturas assim na igreja que eu acho estranha. Eu conheço já, porque tenho anos de igreja, né? Nasci, cresci no meio da igreja, nunca me desviei do evangelho, então conheço bastante. Então, de vez em quando, eu percebo algumas dessas culturas e eu sei como me defender delas. Eu me lembro uma vez, eu cheguei numa padaria, tinha encontrado um pastor ali, e conversando com o pastor, tinha outros dois ali que ele tinha encontrado e estava conversando. Um deles eu conheci também, um pastor. E o outro era um desses cantores. Eu não conhecia ele, mas ele era famoso por aí. Mas eu não conhecia, né? E ele já chegou assim, né? Quer dizer, estávamos ali nos apresentando. Quando o irmão me apresentou, falou, esse aqui é o pastor Anésio, da comunidade Carisma. Aí o cara já tinha me cumprimentado. Ele voltou. Pastor Anésio, aleluia! O irmão lá da comunidade Carisma, aquela linda, bela igreja. E tudo mais. Obrigado, meu irmão, tá jóia, tá. Aí ele já deu o cartão, né? Então, eu quero um dia ir lá louvar com os irmãos. Para você que está ouvindo isso, fala, normal, Anésio, é que você não sabe o que tem por detrás.
louvar com os irmãos significa que ele queria vir aqui no púlpito, cantar para vocês, fazer o show deles e depois vender os CDs dele. Era isso. Eu sabia que era isso, né? Inclusive ele citou para mim, não, porque, sabe, pastor, quando a gente louva assim, as pessoas são tocadas, choram, as pessoas são curadas, mas o irmão precisa ver, tá bom, meu irmão, tá bom, tá. Então, um dia eu posso ir lá com o irmão, quando eu posso ir lá? Ela me dá um checkmate, né? Quando? Né? Eu falei, irmão, domingo agora, vai lá, meu irmão, vai lá. Só vou te explicar como é que é lá na Carisma, tá? Claro, tem que respeitar o jeito da igreja. Então, o nosso jeito lá é assim, vai lá louvar com a gente. Acontece da seguinte maneira, a gente começa lá a reunião, tem gente que já está ali, conhecido da igreja, que dirige ali algumas canções, a letra aparece lá nos telões, e o irmão senta lá e canta com a gente. Nem todo mundo lá, canta com a gente lá, todo mundo pode louvar, né? Então, isso é cultura, é jeito. Então, nós temos um jeito de ser, que a gente entende que há não há diferenças entre nós. Quando algumas coisas acontecem no mundo, a gente compreende. Não aceita, mas compreende. Quando a gente vê um poderoso que tem aí no mundo hoje, que está tratando gente como se fosse bicho, colocando em jaula, acorrentando pessoas, jogando em avião de carga, tratando como se fosse bicho, e bajulando bilionário, e perseguindo pobre e refugiado, isso não é novidade. Os impérios do mundo sempre fizeram isso. O mundo é assim, esse sistema é maligno. Mas quando a gente vê essa mesma atitude de superioridade no meio da igreja, meu irmão, aí é escândalo. Quando a gente vê dentro da igreja bajulação de rico, o rico tendo lugar reservado, só porque ele é rico, ele tem lugar premium, que nem eles falam. Lugar VIP. VIP é very important person, ou seja, pessoa muito importante. Meu irmão, pessoa muito importante é você, que Jesus veio lá dos céus, veio aqui na terra, morreu na cruz, derramou seu sangue para salvar você. Então você é uma pessoa muito importante, não é o teu dinheiro que faz de você alguém importante. Deus dignificou você. Portanto, no reino de Deus, todos são importantes. Não tem isso. Levanta daí, porque aqui é o lugar do very important person. Não, para. É escandaloso. Bajular famosinho só porque a pessoa tem muito seguidor na internet, ou porque veste roupa de grife, isso é contrário à palavra de Deus. Eu não estou inventando isso. Alguém fala, é o costume da sua igreja. Não, eu vou te mostrar que isso também era cultura e costume numa outra igreja. A igreja lá em Jerusalém, a primeira que teve. O líder daquela igreja chamava-se Tiago. E Tiago era irmão de Jesus. E foi esse que nos deixou o seguinte escrito, acompanha comigo. Tiago capítulo 2, versículo 1 ao 7, olha o que diz o texto. Meus irmãos, vocês que creem no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, nunca tratem as pessoas de modo diferente por causa da aparência delas. Por exemplo, se entra na reunião de vocês um homem com anéis de ouro e bem vestido, ou seja, um carrão e roupa de grife, e entra também outro pobre e vestindo roupas velhas, digamos que vocês tratam melhor o que está bem vestido e disse, este é o meu melhor lugar, sente-se aqui. Mas ao pobre diz, fica de pé, ou sente aí no chão, perto dos meus pés. Nesse caso, vocês estão fazendo diferença entre vocês mesmos e estão se baseando em maus motivos para julgar o valor dos outros. Escutem, queridos irmãos, Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé, para possuírem o reino que Ele prometeu aos que o amam. No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso, não são os ricos que exploram vocês e os arrastam para serem julgados nos tribunais? São eles que falam mal do bom nome que Deus deu a vocês.
É isso que Tiago está ensinando. Quando a cultura do mundo começa a sufocar a cultura do reino de Deus, isso precisa ser corrigido. Eu vejo que isso também afetou até o comportamento de algumas lideranças. Alguns pastores e superapóstolos que a gente vê aí, ou superprofetas, ou superpastoras também, nós temos visto algumas vezes essas pessoas tendo um comportamento que é compreensível se ele fosse, sei lá, um empresário, dono de uma empresa, quer falar assim com seus empregados. Eu não concordo, mas lá é a doutrina da empresa dele. Mas no reino de Deus, gritando, gente brava. Gente, me mandaram um vídeo uma vez de uma mulher pregando, e era só um trecho. E aí a mulher começava a pregar, por que você? Eu fiz assim, falei, que isso? Né? Peguei assim, aí mandei para um pastor amigo meu, mandei para ele, falei, já pensou ser casado com uma mulher dessa? Eu, hein? Mas para quê? Porque isso está fora dos padrões do reino de Deus. Dentro dos padrões do reino de Deus, olha o que a Bíblia nos ensina, que é esperado de uma mulher cristã. É esperado de uma mulher cristã que ela seja delicada. Porque nós temos que ter essa gentileza na maneira como no trato com as pessoas. É o que a Bíblia diz. 1 Pedro capítulo 3, por exemplo, diz assim: não procure ficar bonita usando enfeites, penteados exagerados, joias ou vestidos caros. Uma pausa. Não está proibindo as mulheres se vestir assim. Você vai num casamento, o ambiente pede isso de você. Mas o que o texto está dizendo é que não seja essa a sua beleza. Não é para a sua beleza ser essa externa. E assim, e mesmo nessa área aqui também, a gente poderia diminuir um pouquinho nos púlpitos também, né? Assim, às vezes é um desfile de moda, é uma barbice, né? Nos púlpitos que me espanta. Eu falei, gente, não era para ser assim. É para a gente se vestir como todo mundo. É para ser igual. Nós só somos um dos irmãos que saímos do meio do povo para vir compartilhar a palavra de Deus. É só isso, portanto, a gente tem que ser igual a todo mundo. Mas olha o que a Bíblia diz, versículo 4. Pelo contrário, a sua beleza, mulheres, deve estar no coração, pois ela não se perde. Porque a beleza externa se vai, mas a beleza do coração nunca. Ela é a beleza de um espírito calmo e delicado, que tem muito valor para Deus. Gravou bem essa frase? É a beleza de um espírito calmo e delicado. Pastor, talvez você pergunte assim, qual seria uma referência que você me dá para uma mulher que eu queira ouvir, por exemplo, pela internet? Primeiro, se tem conteúdo bíblico. Porque algumas pessoas assim, a mensagem das pessoas não tem nada de Bíblia. Tanto que se você tirar todos os textos bíblicos, a mensagem continua a mesma. O texto bíblico parece que é só assim, uma desculpa para dizer que está na igreja. A pessoa lê um livro de autoajuda, acha uns textos bíblicos, mistura ali no meio, né, e entrega para o povo. E aí não tem aprendizado das escrituras. O primeiro lado é esse. O segundo, como é o comportamento? É uma pessoa calma, delicada? É assim que é para ser. Eu digo isso não só de mulheres, mas de alguns homens também, que assim, eles falam, e alguns na TV, gente, eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha, porque na TV parece que eles ficam brigando o tempo todo. E briga por outras coisas que não tem nada a ver com Bíblia, briga por questão de política e tudo mais. Você já conhece? Conhece alguns que falam dessa maneira? Que chegam e falam, meu irmão, então, é isso aí. Ficou meio parecido até, né? Mas para que isso, gente? Sabe, parece um ratinho, né? E não me parece ser igual a Jesus. O nosso padrão aqui, não é o padrão, é o seu temperamento. Não, não é o meu temperamento. Minha esposa me conhece. Eu sou sanguíneo. Eu tenho temperamento de chegar e fazer, mas eu tenho que controlar. A gente tem que ter domínio próprio, não é meu temperamento. É que tem alguém maior do que eu tenho que imitar, e esse alguém é Jesus. Jesus falou, aprenda de mim. A gente não nasce sabendo. Jesus falou, aprenda de mim, eu sou manso e humilde de coração. É por isso que eu recomendo para vocês, por exemplo, assistir aquela série The Chosen.
Porque ali vocês vão ver uma caricatura de Jesus, que o artista é uma caricatura, né? Uma caricatura ali de Jesus, que, na minha opinião, mais se aproxima do que realmente a gente vê em Jesus de Nazaré. Porque Jesus era simples, Jesus era do povão. Você ouviu essa expressão que eu usei? Jesus de Nazaré, ou Jesus o Nazareno. Está na Bíblia isso. O pessoal falava, Jesus o Nazareno. Você sabia que essa expressão Jesus o Nazareno, ela é depreciativa? Porque Nazaré era a periferia da periferia da periferia. Seria hoje em dia, você em lugar muito chique e tudo mais, falar, é o Jesus da quebrada, é o Jesus da favela, é o Jesus da periferia, ou lá, é o Jesus lá da Vila Nova Cachoeirinha. Eu falo de lá porque eu nasci lá, né? Jesus de Carapicuíba, aí ó, tá vendo? Então, é o Jesus. Se identifique com Jesus, meu irmão, porque Jesus, ele era simples, ele era assim, ele estava no meio do povo, ele era tão identificado com o povo, e ele se vestia tão à moda, o jeito do povo se vestir, que Judas, quando foi levar o pessoal para prender Jesus, teve que dar um beijo nele, porque se chegasse e falasse assim, vamos chegar lá, vamos prender Jesus, mas tem uns caras juntos, quem é ele? O barbudo, era um monte, o cabeludo, um monte, ele usa uma túnica bem simples, um monte. Eu falei, tá bom, vou dar um beijo nele, aí vocês vão saber quem que é. Foi assim. Então, o pior é que parece que o povo gosta dessas coisas. O povo gosta de gente brava, gosta de pastor que desce o porrete, né? Gosta de bajular riquinho, gosta de bajular pastor que tem ostentação, de pastora que torna a igreja um desfile de moda. Gente, como dizia o velho técnico da seleção brasileira, Zagallo, ele falava, é estranho, é isso, é estranho. Paulo viu esse problema lá na igreja de Corinto, e lá na igreja de Corinto, é interessante, a igreja de Corinto, Paulo iniciou aquela igreja, Paulo fundou aquela obra, e aí anos depois, o povo não quer mais que o Paulo vai pregar lá, porque falando, Paulo prega muito ruim, o cara que começou a obra. Olha só, 2 Coríntios 10, 2 Coríntios 10, versículo 10, ele diz assim, pois alguns dizem, as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona, e a sua palavra é desprezível. Eles queriam que Paulo fosse um pregador cheio de pirotecnia espiritual, e não precisa disso. Tem umas coisas que são muito esquisitas, gente, eu vou contar uma para vocês, muito esquisita. Uma vez eu fui pregar em Belo Horizonte e assim, parece que todas as coisas esquisitas do Brasil começam por ali. Porque eu estava na TV lá, liguei, estava no hotel, fui ligando lá a TV para ver os programas que tinha lá, as igrejas que tinha. A hora que eu vi a abertura de um programa, eu falei, não, eu não acredito. Se me contasse, eu não acreditava. É muito isso. A cena que começa é assim, começa primeiro aquele som de fundo, assim, sabe, quase que o som épico, né? Aquelas músicas épicas, de fundo, a tela está escura, começa a vir assim um cara lá do fundo, só a silhueta dele, você não vê o rosto, não vê nada, é só uma silhueta aparecendo, né? E aí aquela voz de narrador, assim, parecendo aqueles narrador que dublê de Deus em filme de Moisés, sabe? Aquela voz assim, né? E ele fala, quem é este homem? De onde veio? Ninguém sabe. Quem ele é? Ninguém sabe. Mas o que se sabe é que ao som da sua voz, os demônios correm, as doenças saem. E aí começa lá, né? O apóstolo, missionário, arcanjo, fulano de tal, eu não vou falar o nome. E aí aparece assim, mas não aparece bem o cara. Venha na terça-feira do poder. Então, fala, gente, quando alguém me mostra um negócio desse, eu falo, essa aí não é minha religião. Eu não tenho nada a ver com isso.
Uma vez eu estava evangelizando um motorista de Uber, que frequenta hoje a Carisma aqui. Quando você aparecer, aliás, eu falo tanto de você, que um dia, qualquer dia, me lembra aí de novo, meu irmão, que já faz algum tempo, eu preciso te rever. O motorista de Uber vim falando de obras sociais. É mais fácil pregar o evangelho quando você entra por essa porta. E ele gostou demais. E paramos aqui em frente ao instituto, e ele falou, Carisma é o quê? Eu falei, é igreja. É católica ou evangélica? Eu falei, é igreja evangélica. E eu vi que ele deu uma travadinha. Falei, você conhece a igreja evangélica? Ele falou, Eu falei, você já viu lá na televisão, aqueles pregadores, tudo mais? Já viu isso da igreja evangélica? Já. Eu falei, então, não tem nada a ver. A hora que eu falei isso, ele se interessou. Ele falou, me fala mais. E hoje frequenta. Ele falou que domingo veio aí com a família e ficou. Mas, pois bem, existem algumas coisas que elas não batem com o que a gente vê nas Escrituras Sagradas. Paulo, por exemplo, ele fala em Coríntios 11, versículos 5 e 6, ele fala, todavia não me julgo nem um pouco inferior a esses superapóstolos. Eu posso não ser um orador eloquente, mas contudo eu tenho conhecimento. Gente, tem muito dessa coisa de super-herói no meio da igreja que tira de nós um pouquinho da nossa humanidade. Parece que o povo tem gana por títulos e cargos no meio da igreja. Para quê? Para quê? Nós somos irmãos e irmãs, e acho que o melhor título que a gente possa usar é esse. Nenhum lugar da Bíblia tem pastor fulano de tal, nenhum lugar. Nem apóstolo, tá? Apóstolo fulano de tal. Como não, Anésio? Diz lá, carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Querido, isso é coisa que os editores colocaram. No texto bíblico, assim, Paulo, vírgula, apóstolo de Jesus Cristo. Ou seja, é a função dele, não é título. Quando um nome vem antes, é título. O dele não é, era função, era o que ele fazia. Então, não é cargo de ser superior ou aquilo outro. Tem gente que acha até que esses cargos, esses títulos, são até por associação, por exemplo. Tem muita gente que chama, por exemplo, minha esposa de pastora. Ela não é pastora, gente. Quem foi chamado para o pastoreio foi eu. Se ela tivesse o chamado dela também, ela seria isso. Mas ela não atende pessoas, não ora, não discipula pessoas, não pastoreia pessoas. Sim, como qualquer outro irmão maduro do corpo de Cristo tem que fazer. Mulher de pastor não é pastora, a não ser que ela tenha um chamado dela, claro. Assim como marido de pastora também não é pastor, porque às vezes o cara não tem jeito nenhum, não tem dom para aquilo, né? E muitas vezes a gente vê a pessoa sem preparo bíblico, sem conhecimento das Escrituras, e aprendeu a fazer caras e bocas no microfone diante da câmera e vira pastor. Não é para ser assim. Nós temos que olhar conselhos que vão poder nos ajudar, como, por exemplo, lembra Barnabé e Paulo, o texto que nós lemos lá no começo? Eles vão para o meio da multidão e falam, nós também somos gentes como vocês. E tem mais um detalhe que ele fala ali, sujeitos aos mesmos sentimentos. A gente também passa perrengue, a gente fica triste, a gente se angustia. Eu me lembro uma vez, Magda deve se lembrar disso, de uma pessoa que ficou assim assustada, quando a Magda estava contando que ela estava no tratamento de câncer. E o cara, como assim? Como assim? Chama ela de pastora, a pastora, esposa do pastor. Como é que pode ter câncer? Como se a gente não tivesse fé. Como se fosse um pecado dela. Está sofrendo uma coisa que um monte de gente sofre. Então, cuidado com esses super espirituais, que dizem que nada acontece com eles. Sabe gente assim, eu não tomo vacina, eu não tomo remédio, Deus me cura de tudo. Espero que cure também do orgulho, né? Porque não é assim que a gente aprende. Tem uma frase que eu faço questão de colocar aqui, é uma frase que eu uso no diálogo, na conversa, mas aqui eu vou deixar bem claro para você. Não dê likes para a super espiritualidade. Para de tocar samba para bêbado dançar, meu irmão. Para de alimentar esse tipo de coisa. Quando que a super espiritualidade é falsa? A resposta é sempre. Sempre. Porque tem gente que vive parece que ele não vive entre a gente, parece que ele vive na espiritosfera, não é? Tem anjo como
como secretário o tempo todo. Sabe aquela pessoa que parece que tem revelação o tempo todo? Não é? Meu irmão, estou vendo algo atrás de você. Você fala, minha sombra está batendo aqui, a sua sombra. Né? Então, as pessoas ficam tendo visões o tempo todo. Meu irmão, eu acredito em sonhos, acredito em visões, acredito em profecia, eu acredito em dons de revelação, acredito em tudo isso. Mas eu não acredito em gente que faz isso 24 horas por dia. Eu não acredito. Desconfie de todo cristão que se apresente como vivendo o tempo todo numa outra dimensão. Desconfia. Porque se ele nunca passou angústia, nunca teve medo, nunca teve alguma coisa, então não é humano, não é gente. Desconfie de toda a espiritualidade que não deixe parecer humana. Desconfie daquele que parece tão espiritual, mas tão espiritual, que você se sente um miserável perto dele. Desconfie. Não dê like para isso. Paulo e Barnabé podiam ter tido uma atitude diferente, né? O pessoal chegar lá, falar aquilo para eles, eles ter ficado de longe, impostado a voz e falar, viram o milagre que aconteceu? Deus é conosco, glória a Deus. Né? Não fizeram nada disso. Então, meu querido, o problema, por que eu estou ensinando isso? Porque Jesus falou que o reino de Deus era assim. Você sai pelas vielas e traz as pessoas, os coxos, os aleijados, os doentes. Entenda que isso tudo é figurado. Traz gente que está precisando. Traz gente que passa por problemas. Eu diria assim, enche esse lugar daqueles que passam por angústia. Gente que está passando depressão. Aqui é teu lugar, a gente entende você. Gente que está passando por crise do pânico, eu quero entender você. E quero te ensinar a palavra de Deus para te ajudar a enfrentar esse momento, até que você vença, até que seu corpo equilibre aí as químicas do seu corpo e você venha novamente entrar na estabilidade. Porque as pessoas passam por essas coisas porque passaram por um problema, uma tempestade aconteceu na vida dele. Morreu a mãe, morreu o pai, morreu o marido, ou morreu o filho, ou um assalto, ou uma morte que você viu na sua frente, ou um acidente, ou uma doença. Você enfrenta aquilo, mas daqui a pouco vem o rebote. E aí você tem essas sensações, porque o teu corpo precisa agora se ajustar. Por quê? Porque você é gente. E não é uma oração miraculosa que vai resolver. Sim, eu acredito em milagre. Mas muitas vezes é esse processo comunitário. Porque às vezes o que a gente mais quer ouvir de alguém é assim, eu te entendo. Eu te entendo. Pessoas que passam por divórcio. Ninguém casou pensando em divorciar. Mas quando vem o divórcio, aí a pessoa passa por aquele luto. Você tem que chegar na pessoa e falar, eu te entendo. Agora, esses super espirituais, o que eles fazem? Isso é falta de fé. Isso aí é porque você não seguiu a minha palavra que eu te ensino, porque senão o teu casamento dava certo. Meu irmão, tem vezes que você faz tudo certinho e o casamento dá errado. Por quê? Porque é gente. Porque é gente. Então, a gente precisa entender que ficar deprimido, passar por crises, é humano. Não é errado, não é falta de fé da tua parte, meu irmão e minha irmã. É simplesmente um sinal de que você é um ser humano. E, pelo jeito, honesto. Que tem a coragem de dizer, eu estou passando por isso. Aqui, você não precisa esconder se você passa por isso. Porque qualquer um de nós pode passar por isso. Procure ajuda, procure conselhos de irmãos maduros, conselhos pastorais. Procure também um especialista na área para te ajudar. Agora, olha só o que a Bíblia ensina. Em 2 Coríntios 7, 5, vamos ouvir de Paulo. Olha o que Paulo fala dele. Em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. O que Paulo está dizendo? Gente, tem hora que me deu um medão. Paulo, que falta de fé. Não, ele está sendo honesto. Tem hora que eu achei que não ia dar certo. Ele fala de perigos que ele passou em assaltantes. Você acha que Paulo não passou assim? Pensou, vou morrer. E você acha que alguém vai morrer? Pensa assim, aleluia, vou morrer, eu vou para o céu. Não, ninguém faz isso, meu irmão.
se faz interna. Tem uma coisa errada. Você tem medo. É normal, é humano. Marcos 14, agora eu não estou falando de Paulo, vamos ver Jesus. Marcos 14, versículo 33. E Jesus, levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor. Grava essa frase. Começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui, fica comigo. Fiquem aqui e vigiem. Jesus, gente. Jesus está dizendo: eu tive um pânico. Tomado de pavor. Tem um momento que chegou assim que eu... estou com medo. Deu um pânico aqui. Travei. Jesus. Porque era 100% humano também. Então... era 100% Deus, mas era 100% humano, mas ele estava agindo só como homem aqui. E ele ainda fala: a minha alma está profundamente triste. Sabe aquela tristeza que você não sabe explicar? A tristeza do luto, a tristeza do vazio, a tristeza da decepção, a tristeza de um sonho. Olha só, um sonho que não só não deu certo, mas você olha e fala: e não vai dar mais mesmo. Vou ter que mudar. A minha vida agora vai ser outra. Não dá mais. Alguém fala: como não dá? Isso é falta de fé. O indivíduo com quem eu queria um sonho já morreu. Não dá mais, acabou, vira a página. A vida segue. Mas eu tenho que admitir que isso aqui eu não ganho mais. Isso faz parte da vida. Se o próprio Jesus passou por isso, é por isso que no livro de Hebreus diz que nós podemos... Olha só porque você pode orar e deve orar, meu irmão. A Bíblia diz que quando nós oramos, nós temos um sacerdote diante de Deus, que é o próprio Jesus, que viveu as nossas fraquezas, que sofreu o que nós sofremos, que passou o que a gente passa. Por isso ele te compreende, ele fala: eu sei o que você passou. E um detalhe, sabe até hoje, porque tem uma das coisas que eu admiro em Jesus, é que na ressurreição de Jesus, ele ainda continuava com as marcas dele da cruz. O que mostra que ele manteve a sua humanidade, mesmo sendo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é maravilhoso, ele entende a gente. Ele entende, ele fala: eu sei que você está passando. Ele fala, ele já falou: minha alma está angustiada. Você conhece lá em João 11, Jesus chorou. Sofrimentos interiores, quadros depressivos, o luto, a tristeza... acontece com gente que anda com Deus. Isso não significa falta de fé. A espiritualidade cristã não elimina o sofrimento, porque não elimina a humanidade que há em nós. Faz parte da nossa humanidade aquele medinho ruim que a gente tem, aquele medo que você sente quando você recebe uma notícia ruim. Quando você recebe um diagnóstico médico que daqui a pouco te abala. Não se sinta menos espiritual. Sinta-se assim: eu sou humano. E aí o que eu tenho que fazer? Corre para Deus, meu irmão. É só Ele que pode resolver teu problema. Não é o missionário, o pastor, o bispo, apóstolo, a apóstola, não é nada disso. Quem vai resolver teu problema é Jesus. Segue a Jesus. Meu irmão, pastor é o nosso Deus. E a Bíblia diz no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Eu não tenho mais falta de nada, acabou, não preciso de mais nada. Basta Ele para mim, porque Ele me completa. Em 2 Coríntios 4, 7 diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Vaso de barro é vaso defeituoso, vaso que sai torto. Não é? Estou falando aqueles feitos na mão, né? Para que se veja que a excelência do poder vem de Deus e não de nós. Ou seja, tudo que nós temos, se alguma vez você foi usado por Deus, veio dele, não vem de você, não vem de mim. Se alguma coisa boa acontece com você, ou se, vamos lá, eu estou falando aqui com você e você fala: puxa, né, você foi ali um profeta para mim. Eu falei: tá bom, aleluia, que bom, mas foi de Deus, não tem nada a ver comigo. Deus usa qualquer um.
Deus usou uma mula, não vai me usar? Entendeu? Então, Deus usa qualquer um, meu irmão. Não precisa glorificar pessoas. O texto diz bem claro aqui, para que a excelência do poder, para que a glória é de Deus e não nossa. Então, há momentos que a gente passa difíceis na vida, e nesses momentos difíceis, eu vou terminar aqui dizendo uma palavra direta aqui para nós. Há momentos na vida da gente que a gente passa e são tão difíceis, que a gente pergunta assim, o que eu fiz de errado? Onde foi que eu abri porta? Esse negócio de abrir porta é um problema, porque coloca um peso em você. Ah, não deu certo teu casamento, por quê? E aí todo mundo é um grande sábio, porque não está na tua pele, para ver o que você passou. Ah, você está com uma doença? Ah, é a mão de Deus te castigando. Para, o cara já está sofrendo a doença, você fica colocando mais peso em cima. Meu irmão, eu vou te dizer o porquê que você passa por perrengue, o porquê que você está passando pelo que você está passando, o porquê que em determinadas situações da tua vida você se sente assim, numa situação muito difícil. Sabe por quê? Porque você está vivo, porque você é gente, e no mundo a gente tem aflições, no mundo a gente passa por dificuldades. Olha só, a Bíblia diz em Mateus 5,45, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Meu irmão, a chuva cai sobre todo mundo, a enchente vem sobre todo mundo. Vamos falar uma linguagem que o paulistano entende, né? Enchente. Quando a enchente vem, meu irmão, encheu a casa do vizinho que é macumbeiro, enche a tua também que é crente, enche a outra que é católico, enche a outra que é espírita, enche todo mundo. A chuva cai sobre maus, não significa que um é mau e que o outro é bom. O que significa é que a gente está no mundo. E alguns falam, mas por que essas enchentes todas? É porque o homem foi, antigamente a chuva caía na terra, a terra chupava. Hoje tem asfalto, tem cimento, tem tudo, a água não tem para onde ir, vai para a tua casa. Então, a culpa não é de Deus. A diferença, meu querido, está que pode vir a tempestade que for contra a tua vida. Você vai sentir, vai. Mas, se você tem raízes firmadas no Evangelho de Jesus, se você tem para onde correr, que é o seu Pai Celestial, se sua casa, vida pessoal, tem um fundamento que é Jesus Cristo, vem tempestade, vem isso, vem aquilo, mas a tua casa vai permanecer, tua vida vai permanecer. A Bíblia diz que o justo floresce como a palmeira. A palmeira, meu querido, ela recebe aquela ventania, aquela tempestade. Nós não temos muito isso aqui no Brasil, talvez só em algumas praias aqui no nosso Nordeste, mas quando você chega na América Central, por exemplo, que tem aqueles tufões, que arranca telhado de casa, que destrói casas, você vê aquelas palmeiras, elas se dobram assim, que você fala, morreu, acabou a tempestade, aos poucos ela vem, e fica firme, correto de novo. Por quê? Porque tem boas raízes. Essa é a sua vida, meu irmão. Deus te fez para ser assim. Há determinadas situações que a gente vai passar. Você vai passar por adversidade? Vai, como eu, como você. Nós vamos passar por aflições? Sim. Mas olha o que diz Salmo 34, versículo 19. O justo passa por muitas adversidades, ou seja, outra versão diz, muitas são as aflições do justo. Segunda frase, lê em voz alta comigo, mas o Senhor o livra de todas. Glória a Deus, meu irmão. Glória ao nosso Deus. É Ele. Você vai se levantar, você não vai ficar desse jeito. Convido você a ficar em pé nesse momento, nós já vamos terminar. Meu irmão, não desista de viver só porque não deu certo alguma coisa na sua vida. O ano passado foi difícil, você não passou naquele concurso para conseguir um emprego melhor, você foi despedido da sua empresa, você passou algum problema sério na tua vida, a pessoa que você ama não te ama mais. Pois bem, meu irmão, é um momento difícil, estamos aqui com você, para a gente orar junto, para cultuar Deus junto, buscar Deus juntos, para fortalecer as suas raízes, porque assim como aquela árvore, você vai ficar firme novamente. Esse momento passa. A Bíblia diz, no mundo passais por aflições, você não vai ficar nela, meu irmão. Esse túnel tem um começo, tem um meio, mas também tem um fim. Vai ter um momento que você vai olhar para trás e falar, graças a Deus, Deus me salvou no momento certo, Deus me levantou novamente. Salmo 37, versículo 5,
é o último texto, e eu peço que você leia juntamente comigo. Vamos ler juntos esse texto. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Glória ao nosso Deus. Maravilhoso, Senhor. Ao Deus que nos livra, ao Deus que nos liberta, ao Deus que cuida de nós, a Ele seja a nossa devoção e a nossa oração. Amém. Irmãos, nessa semana, seja mais gentil, seja mais misericordioso. Lembrei de uma coisa agora. Muitos anos atrás, nós fizemos uma pesquisa com mais de 1.000 pessoas, mais de 1.000, ao redor do nosso salão de reuniões. Nós não estávamos nesse salão, era o salão anterior. E a pergunta era assim, primeiro eu queria saber se a pessoa era ou não evangélica. Quando era evangélico a gente cumprimentava, mas não servia para pesquisa. Só servia quem não era. E esses 1.000 não evangélicos, a pergunta era a seguinte: o que você não gosta na igreja evangélica? Fala para a gente. Primeiro, disparado lá na frente, não gosto que uma igreja evangélica só pede dinheiro o tempo todo. Primeiro, disparado lá na frente. Sabe qual é o segundo? O segundo era que os crentes, inclusive pastor, é tudo metido. Ó, tudo narizinho empinado. Que é assim, nós vamos para o céu, vocês vão para o inferno. Sabe, irmão, não tem essa atitude. Para de passar perto das pessoas, só porque ele é de uma outra religião, é de uma outra fé. E você chega lá para ele e fala, nós vai subir, né? Vocês vão descer. Nada disso. Nada disso, meu irmão, nada disso. Seja simpático, como Jesus. Ame as pessoas. Vamos tirar esse espírito do mundo do meio da igreja. E vamos apenas dizer para as pessoas, sou apenas um pecador que foi salvo pela graça de Jesus. Pregar o evangelho, meu irmão, última coisa, pregar o evangelho é isso. É um mendigo dizendo para o outro mendigo onde que ele encontrou comida. É isso. Então nós vamos procurar as pessoas e vamos mostrar para eles o caminho da salvação e do evangelho. Amém? Me permita abençoar vocês. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que o Senhor nosso Deus abençoe a tua entrada e a tua saída, desde agora e sempre. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe. Boa semana, graça, paz, bênção.